As estimativas de safras não param de subir no Brasil, e esse cenário é bastante favorável para as empresas de logísticas, principalmente aquelas ligadas ao agronegócio, como a Rumo. Será que a companhia vai recuperar as margens históricas? Se você estava pensando em investir nessa empresa, a gente vai te ajudar a responder agora. A EQI Research está começando a cobertura das ações da Rumo, e nesse vídeo nós vamos falar um resumo sobre a Rumo e seu mercado de atuação, dos principais pontos da nossa tese de investimento e dos riscos atrelados a ela. Se você quer saber o resultado da nossa análise, fica comigo até o final. A Rumo é a maior operadora ferroviária do país, responsável pelo transporte de aproximadamente 25% do volume de grãos exportados pelo Brasil, com mais de 14 mil quilômetros de linhas ferroviárias, 1.400 locomotivas que transportam 35 mil vagões. A companhia transporta uma variedade de cargas, como soja, farelo de soja, milho, combustíveis, entre outros produtos. Está presente nas principais regiões do agronegócio brasileiro. As operações da Rumo são quase sua totalidade destinadas à exportação de cargas, principalmente de grãos, sendo o milho e a soja os principais produtos transportados pela companhia. Em 2022, esses grãos combinados totalizaram cerca de 56% do volume consolidado. Se adicionarmos o farelo de soja, o percentual alcança aproximadamente 70%. Agora é importante também entender o mercado em que a companhia está inserida e quais são as expectativas para esse mercado. Segundo dados da Conab, nos próximos 10 anos, a exportação de milho e soja devem crescer 37% e 28%, respectivamente, mostrando um cenário positivo para a Rumo, que deve se consolidar como a melhor opção de escoamento das safras. Avaliando a matriz de transporte brasileira, vemos que esta apresenta uma alta concentração do modal rodoviário, que é um transporte com menor eficiência, maior custo do frete logístico, maior emissão de CO2 e maior risco de roubo de carga. Assim, entendemos que a migração do rodoviário para o modal ferroviário é capaz de aumentar a competitividade da indústria nacional e aprimorar as alternativas de escoamento da produção do agronegócio, responsável por cerca de 30% do PIB do país. Apesar de mostrar um maior custo que o modal marítimo, a ferrovia é a melhor opção para os produtores devido à disponibilidade de transportes no interior do país, enquanto os navios estão mais dependentes das operações na costa brasileira. E agora que você conhece um pouco sobre a Rumo, vamos para a nossa tese de investimento. Esta está baseada em 3 pontos que demonstram as vantagens competitivas da companhia no mercado de atuação. E o primeiro ponto da nossa tese refere-se à eficiência operacional comprovada. Nos últimos anos, a Rumo apresentou ganhos importantes de produtividade, reduzindo o tempo de transporte, o consumo de diesel, bem como o tempo gasto na operação do Porto de Santos. A melhora desses indicadores é importante para a companhia entregar crescimento de margens nos próximos anos. A Rumo possui novos projetos em implementação, como a adoção de tecnologias, locomotivas híbridas que são mais eficientes, para seguir entregando melhores indicadores e fortalecendo suas vantagens competitivas. E o segundo ponto da nossa tese refere-se à alta barreira de entrada e o poder de precificação. A Rumo possui mais de 14 mil quilômetros de malha ferroviária, espalhada entre 5 concessões. Possui relacionamentos de longo prazo com os clientes e, como vimos, uma eficiência operacional comprovada, que geram uma alta barreira de entrada no setor, dada a elevada necessidade de tempo e de investimento. Com a sua ampla estrutura e a maior competitividade do modal frente ao transporte rodoviário, a Rumo se torna muitas vezes a única opção de escoamento das safras, refletindo o maior poder de precificação dos contratos para as próximas safras. Além disso, safras recordes como as atuais potencializam ainda mais essa vantagem. Avaliando o histórico recente, vemos que a tarifa da Rumo apresentou evolução importante, conseguindo reajustes acima da inflação. E o terceiro ponto da nossa tese refere-se à diversificação geográfica e de cargas. A Rumo atende 9 estados do território brasileiro, que representam quase a totalidade das exportações de grãos. A diversificação geográfica mitiga o risco de impactos climáticos, como El Niño, Laninha, que afetam mais intensamente o norte e o sul do país. Como vimos, os maiores volumes transportados pela Rumo são grãos, soja, farelo de soja e milho, que são produzidos principalmente no Centro-Oeste. E o principal ponto de escoamento é o Porto de Santos, em São Paulo, regiões menos expostas a esses eventos. Apesar da alta representatividade de grãos, a companhia transporta outros produtos como açúcar, fertilizantes, combustível, madeira, minérios, entre outros, que mitiga
parcialmente o risco de concentração de cargas e clientes. Além disso, a companhia atua no setor de logística de contêineres, em parceria com a Brado Logística. Agora, antes de falarmos dos riscos da nossa tese de investimento, vamos trazer a conjuntura do mercado atual, ponto importante na avaliação da tese da Rumo, e que mostra a efetiva competitividade da empresa na exportação de grãos. O escoamento de grãos do Mato Grosso possui dois principais trajetos, pelo Porto de Santos, feito pela Rumo, e pelos portos do Norte, como em Barcarena, realizado por outros operadores logísticos. Em ambos os trajetos é necessária a utilização do modal rodoviário para buscar as cargas nas fazendas e levar até os terminais das empresas, em Miritituba, no Pará, e em Rondonópolis, no Mato Grosso, por exemplo. Assim, as empresas sempre avaliam a diferença do custo rodoviário entre as regiões produtoras até os terminais, o chamado spread rodoviário, para precificar os contratos, pois esse custo é um diferencial importante na composição do frete total. Quando o custo está mais alto, a Rumo fica mais competitiva, devido à menor distância por estradas até o seu terminal em Rondonópolis. Atualmente, vemos um cenário propício para a recuperação das margens da Rumo, dado o patamar elevado do spread rodoviário e as estimativas de safras recordes, que proporcionam maior poder de barganha para o fechamento dos contratos da próxima safra. Avaliando o custo total nos dois corredores, vemos que a Rumo possui maior competitividade de tarifas para o escoamento de grãos, mostrando um desconto de 7% por tonelada frente à logística alternativa pelo norte. Observamos também que, dada a diferença de R$ 26,00 por tonelada entre os corredores, a Rumo poderia elevar em 13% sua tarifa no percurso ferroviário, para igualar o custo do corredor norte. Além disso, no longo prazo, com o fim do projeto de extensão até Lucas do Rio Verde, lá em 2028, o escoamento pelo Porto de Santos tende a se tornar ainda mais rentável, dado que o trajeto deverá ter uma opção ferroviária praticamente direta até o porto, refletindo em menores custos de frete. Agora, em toda análise de investimento, é importante levantar os principais riscos para a nossa tese, que no caso da Rumo são a variação do preço das commodities e do dólar, que podem impactar os volumes transportados pela Rumo, pois em cenários de preços e dólar mais baixo, os produtores veem uma situação menos atraente para expandir a sua produção para a safra seguinte. Já em cenários de alta, os produtores aceleram a produção, expandindo a área plantada, para vender um maior volume às empresas clientes. O segundo risco refere-se às variações climáticas e quebras de safra. A companhia está exposta às variações climáticas, como El Niño, Laninha, chuvas, secas, que podem afetar o plantio e a colheita de grãos. Além do clima, eventos como pragas podem também gerar impactos nas safras dos produtos agrícolas. Assim, os volumes a serem transportados pela empresa podem sofrer impactos relevantes, reduzindo a diluição de custos fixos e, consequentemente, as margens. E o terceiro risco é o risco do roubo de cargas seguir impactando a operação da Rumo. Desde o final de 2022, a Rumo, junto com o setor ferroviário, vem enfrentando frequentes ataques de uma rede criminosa que saqueia cargas e depreda ativos das empresas. Apesar de serem efeitos imateriais em termos de volume, esses eventos geram paradas na Operação Norte, prejudicando a produtividade da empresa. Em agosto, a companhia revisou sua projeção de volumes para 2023, reduzindo em 5,5% a média em reflexo desses eventos. E por fim, a gente vê o risco da volatilidade do CAPEX. Uma das vertentes de crescimento da Rumo é a expansão da malha ferroviária, o que demanda bastante investimento durante um longo prazo. Durante esse período, a inflação dos insumos pode elevar a necessidade de CAPEX, impactando a taxa interna de retorno dos projetos. Se quer saber a recomendação com preço-alvo para a Rumo, é só clicar no link da descrição e fazer um cadastro no app da EQ Research. Você vai ter acesso completo e gratuito a todo o conteúdo que nós produzimos, incluindo o relatório completo da companhia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, assim você indica para o YouTube que mais gente pode gostar desse conteúdo. E comente aqui embaixo, qual a próxima ação que você gostaria de ver nesse canal. Um forte abraço e até a próxima!